Em menino achei um dia, bem no fundo de um surrão, um frio tubo de argila, e foi feliz desde então. Rude doce melodia, quando me pus a soprá-lo, jorrou límpida e tranquila, como água por um gargalo. E mesmo que toda a gente fique rindo, duvidando dessas histórias que narro, não me importo, vou contente, toscamente improvisando na minha flauta de barro. Não me importo, vou contente, toscamente improvisando na minha flauta de barro. Olá, Manaus, terra dos antigos manaós, hoje com mais uma história para contar em cada poesia, um projeto educativo que valoriza nossos poetas, escritores, nossa terra, nossa gente, espiritualidade, humor, motivação e reflexão. E hoje eu tiro o chapéu para homenagear esse nosso querido poeta do estado do Amazonas, que seus livros, suas obras não serão esquecidas por nós. Estou falando e homenageando e tirando meu chapéu mais uma vez para Luiz Bacelar, poeta amazonense, que faleceu em 2012. Luiz Bacelar, Luiz Franco de Sá Bacelar foi um poeta brasileiro considerado um dos poetas mais expressivos da literatura amazonense. Ganhou com sua estreia literária Flauta de Barro o prêmio Olavo Bilac, da Prefeitura do Rio de Janeiro em 1959. Nascido em 4 de setembro de 1928 em Manaus, Amazonas, faleceu dia 9 de setembro de 2012, com 84 anos. Principais trabalhos: Flauta de Barro, 1963, Sol de Feira, 1973. Luiz Franco de Sá Bacelar nasceu em Manaus no dia 4 de setembro de 1928. Depois de passar a infância em Manaus, foi para São Paulo e lá realizou o antigo curso colegial. Mais tarde, no Rio de Janeiro, foi bolsista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, quando fez o curso de aperfeiçoamento de pesquisador social na área de antropologia cultural, no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, sob a orientação do professor Daci Ribeiro. Voltando a Manaus, exerceu o jornalismo, foi portuário e comerciário, antes de se tornar professor de literatura e língua portuguesa no Colégio Estadual Dom Pedro II e professor de História da Música no Conservatório Joaquim Franco, da Universidade do Amazonas. Por volta de 1954, sua atividade literária se intensificou e juntou-se a um grupo de jovens interessados no desenvolvimento cultural do Estado. Participou da criação do Clube da Madrugada, cujo nome teria sido por ele sugerido com seu livro de estreia, Flauta de Barro, que só foi editado 4 anos mais tarde. Foi laureado em 1959 com o prêmio Olavo Bilac, conferido pela Prefeitura do antigo Distrito Federal Rio de Janeiro, e de cuja comissão julgadora fizeram parte Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Seu segundo livro, Sol de Feira, várias vezes reeditado, recebeu o prêmio de Poesia do Estado do Amazonas. Em 1968, um dos fundadores da União Brasileira de Escritores do Amazonas. Está envolvido com a escrita de poesia desde os 12 anos e já teve vários de seus poemas musicados por Arnaldo Rabelo, Nivaldo Santiago, Disso Costa e Emanuel Coelho Maciel. O poeta, cultor da música e do desenho, membro também da Academia Amazonense de Letras.
é um dos estudiosos do Prêmio Artístico Cultural da cidade de Manaus, onde vive e trabalha. Além de Frauta de Barro, Sol de Feira, já citado Luiz Bacelar é autor de 4 movimentos: Manaus 1975, o Crisântemo de 100 pétalas, em parceria com Roberto Evangelista, Manaus 1985. Esse é Luiz Bacelar, nosso poeta, que já se foi, mas suas obras continuam vivas. E os versos que eu iniciei aqui lendo, agradeço de coração a Livraria Valer, por me ceder o livro Frauta de Barro. Esse livro aqui eu comecei a lendo a poesia, fazendo uma musicalidade com violão, na página 21. Em menino achei um dia, bem no fundo de um surrão, um frio tubo de argila, e foi feliz desde então. Que maravilha, isso aqui é um poeta nosso aqui do nosso estado, do estado do Amazonas. Devemos divulgar, você deve conhecer a obra desse poeta, divulgar lá no seu colégio ou na sua comunidade. É um poeta nosso aqui da nossa terra. Até o final do ano vamos falar de outros poetas, tem uma relação extensa aí para a gente ir falando durante o ano. Sempre a gente vai intercalando uma poesia de minha autoria e mostrando também um outro poeta, para que vocês possam conhecer. São poetas que a gente aprende também. Bom, peço que você dê sempre o seu ok lá nos nossos vídeos, compartilhe, faça sua inscrição lá no canal, nos ajude a divulgar uma história para contar em cada poesia, que pode ser também, talvez um dia, contada a sua história aqui nesse espaço. Fique na paz, e permaneçam sempre com a luz de Deus.